Com certeza você vai assustar, porque eu vou fazer um convite muito diferente do que você já recebeu. Eu estou te convidando para você caminhar nessa floresta comigo, que aqui tem uma igreja quase perfeita, uma igreja constituída, que segue os princípios de Deus, talvez melhor do que você e do que eu, do que nós dois juntos. É uma igreja maravilhosa. Então, vem comigo, vem ver se eu tenho razão. Observem que a luz de Cristo é modelo para nós, e parece que é modelo para a árvore também. Notem que toda a vegetação precisa de luz. É o tal do fototropismo. Tropismo, movimento em direção a. Foto, luz. Então a árvore, a vegetação, precisa de luz. Nós precisamos de luz. Lembrando que Jesus é a luz do mundo. Mas observem que as árvores ajudam uns aos outros. O cipó, por exemplo, você sabe desde criança que ele não tem tronco, ele não tem condições de buscar luz lá em cima. Então, a árvore, já que tem um tronco enorme, galhos fortes, crescem rápido, por exemplo, essa árvore aqui, então o que acontece? A árvore fala assim: cipó, gruda em mim, nos meus galhos, que eu te dou uma carona, eu te ajudo você se erguer, sobreviver. Afinal de contas, a Bíblia fala para a gente ajudar uns aos outros. Então você que nos assiste, aprende com as árvores. Olha esse exemplo, ó. Puro cipó grudado na árvore. A árvore está sobrevivendo lá em cima, recebendo luz, e o cipó também. Isso daí é um princípio bíblico que nos escapa, que a gente não observa. Se você observar desse lado aqui também, isso aqui é puro cipó. Puro cipó. Puro cipó. Isso daqui é um cipó. Então, o que acontece? Se ele estivesse aqui embaixo, na sombra, trevas, ele morreria. Mas um ajuda o outro, um leva a carga um do outro. Isso aqui tudo é cipó e todos sobrevivem. A árvore que tem tronco grosso e o cipó que não tem estrutura para suportar e chegar até lá em cima. Aprenda com as árvores. A árvore é uma igreja, é um exemplo, é um princípio bíblico. Vamos para frente. Aqui nós temos um outro exemplo bem ilustrativo, bem convincente, de um ajudando o outro. Notem que este tronco aqui, ele é forte, ele é grande, ele é alto, e esse cipózinho aqui, ele não tem esqueleto, não tem tronco, é um cipó. Isso daqui, ó, é um cipó, e ele está emaranhado no tronco da árvore. A árvore parece que está dando o seguinte recado: suba em mim, eu te empurro, eu te ajudo. Eu tenho força, você não tem. Eu quero te levar para a luz, para você receber luz, sobreviver. E é exatamente isso que nós, seres humanos, temos que fazer uns com os outros. Levai a carga um dos outros, diz a palavra de Deus. Então, olha que exemplo maravilhoso. Vamos para frente. A árvore sustentando o cipó, um ajudando aos outros. Isso é muito bom e nós temos que aprender com as árvores. Essa árvore é o sabão de macaco, conhecida como sabão de macaco. É um fruto redondinho, interessante e que tem os seus disseminadores que esparramam, e ela tem reserva de alimento. Lá o pessoal do norte escova o dente com isso e dizem que é anticárie. Mas é uma árvore que desfruta desses princípios bíblicos que nós estamos falando. Um ajudando os outros. Aqui tem reserva de alimento, não só para a planta, para os animais que disseminam esta semente, este fruto. Vamos em frente.
Observem que essa árvore é enorme, ela é pesada, mas a topografia do terreno tem facilitado para que a enxurrada desça por aqui. E cada ano mais grãos de areia estão sendo espalhados, descidos e vão sedimentar em outros lugares, o que faz com que este vale cada vez mais erodido, mais frágil e fragiliza também as raízes que um dia cairão. Mas observe que esta raiz principal aqui, ela está forte, ela está sustentando toda a copa. Tem outras menos fortes, menos importantes, mas toda essa árvore enorme está sendo principalmente sustentada por essa raiz. E essa raiz parece que no princípio da igreja, ela está falando assim para a copa: copa, você não tem firmeza, você não tem segurança, você só tem clorofila e água. E essa água e sais minerais que você tem, eu que mando aqui das raízes. Mas eu não tenho clorofila, eu não sei fazer fotossíntese. Então você faz a fotossíntese e pelos vasos liberianos você vai me devolver, como a gente está demonstrando a seguir, essa bolacha num corte transversal de um tronco semelhante a esse, onde a seiva bruta mineral sobe pelo cerne e depois é metabolizada e desce pelos vasos liberianos, que nessa imagem a seguir você vai entender perfeitamente. É uma igreja onde um ajuda os outros, a facilidade de um e a fragilidade do outro, um carregando as cargas uns dos outros. É uma igreja quase perfeita. Neste corte transversal de um encontro, ou seja, uma bolacha de um tronco, você vai observar nisso que nós estamos falando de um ajudando aos outros. Por exemplo, aqui nesse meio, essa parte mais marrom, é o cerne, que os nossos avós chamavam de cerne. Mas isso daqui, na realidade, esse marrom aqui no meio, está chamado vasos lenhosos. E esse branquinho, mais claro aqui, amarelinho, externo, são os vasos liberianos. Agora observe bem, você não vê buraco nenhum, mas aqui sobe água para a copa das árvores, sobe minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, que a planta precisa. Parece-nos que nesse princípio cristão, nesse princípio bíblico de um ajudar os outros, a raiz está falando assim: olha, eu não tenho clorofila, mas eu tenho sais minerais, eu tenho água. Então eu te levo pelos vasos lenhosos, eu te mando água e sais minerais, que é chamado seiva bruta, e você vai fazer a fotossíntese, porque você tem clorofila e eu não tenho clorofila. Então, diante do princípio de um ajudando aos outros, do amor ao próximo, eu, raiz, estou te mandando vida, nutrientes, sais minerais, água, nitrogênio, fósforo, potássio, minerais que você precisa. E você vai metabolizar isso, vai transformar em matéria orgânica, seiva elaborada, e você vai mandar para mim, porque eu não tenho clorofila, eu não sei fazer alimento, e você sabe. Então, pelos vasos liberianos, vai descer a seiva elaborada para as raízes. Isso é maravilhoso, é um princípio de troca, de um ajudando aos outros, de tal forma que ambos sobrevivem e se dão bem, raiz e copa. Isso é muito bom e talvez seja um exemplo para nós. Observe que, embora você não veja buraquinho nenhum, aqui chega a passar 500 litros de água por dia numa árvore grande. Então, desce aqui a seiva elaborada para as raízes sobreviverem. Isso é uma troca, é uma ajuda, é um ajudando aos outros, que nós, humanos, devemos aprender com isso. Por isso que eu digo que na floresta é uma igreja quase perfeita. Vamos para frente. Observe que, semelhante a outra árvore que nós vimos, essa árvore também um dia vai cair. E essas raízes enormes, raízes fortes, estão fazendo todo o esforço para dar suporte para essa copa que é enorme, essa árvore que é enorme, que um dia vai cair. Mas o objetivo da raiz é sustentar, dar segurança o mais tempo possível. Logicamente, à medida que a água vai passando, as chuvas acontecem, as raízes vão enfraquecendo porque a firmeza da areia vai sendo levado embora. Isso chama erosão.
O Grand Canyon nos Estados Unidos começou assim, hoje está lá embaixo. Daqui a 1 milhão de anos, você é convidado para vir aqui, você vai ver que tem um vale aqui enorme e essa árvore não vai existir mais. Nem eu e nem você. Mas notem que cada um faz a sua parte. A copa não tem segurança sem a raiz. A raiz não recebe seiva elaborada sem a fotossíntese. Ela não tem clorofila, as folhas têm. Isso é fantástico. Um ajudando os outros. É uma igreja quase perfeita. Vamos em frente. Nós, como igreja, dependemos muito do pedreiro, do padeiro, do médico, do dentista. É uma sociedade, um dependendo do outro, um ajudando o outro com seus talentos, com as suas peculiaridades. Na igreja chamada Floresta é muito semelhante e talvez mais ativo e melhor do que nós. Aqui, por exemplo, essa manchinha cinza que parece morta, é um ser vivo, é um líquen, uma associação entre fungos e algas, pegando uma carona aqui para receber luz. E notem aqui tem um ninho de uma aranha com toda a armação preparada para pegar um inseto. Aqui do lado direito de vocês tem um musgo recebendo luz e está vivo pegando uma carona, um ajudando os outros. É a sociedade diversificada, a biodiversidade na vegetação. E aqui também ainda tem um fungo, né? Que é um decompositor dessa matéria que está apodrecendo. Isso tudo é muito importante, é relacionamento. E nós precisamos ter relacionamento, como nós precisamos daquele pãozinho que o padeiro faz para você toda manhã. Então, um ajudando aos outros, ajudai uns aos outros. A Floresta faz isso. Vamos aprender com ela. Vamos em frente. É bem provável que você conheça uma passagem bíblica onde Faraó, lá no Egito, teve um sonho de 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, depois 7 espigas viçosas, 7 espigas magras, e que José de Abraão, Isaac, Jacó, José, ele estava lá preso e ele acabou decifrando o código, exemplificando o que aconteceria no futuro. E ele orientou que os 7 anos de fartura teria que ser armazenado, porque teria 7 anos de miséria e que precisaria ter alimento e etc. Se você não conhece essa história, procura na Bíblia que você vai conhecer. Mas os homens, na realidade, não conseguem armazenar. Nós temos uma dificuldade disso. Quanta gente passa fome, necessidade, teve bastança, igual as 7 vacas gordas, e não armazenou, como José fez celeiros, guardou trigo, sementes, e o Egito cresceu muito porque Deus deu essa revelação para José, que passou a ser governador do Egito. A orientação foi: faça celeiros, armazene, porque virão dias difíceis. Aqui no Brasil, nós estamos passando dias difíceis e tem muita gente que não conseguiu preservar, reservar, fazer depósito no tempo da abastança. Agora, nessa igreja chamada árvores, chamado florestas, eles aprenderam a reservar e nós não aprendemos. Observe que essa laranja, por exemplo, ela está murcha. Sabe por que ela está murcha? Não é porque faz tempo que foi apanhada, ela foi apanhada do pé. É que nessa época que já está seca, acontece que a planta agora começa a absorver a reserva. Exatamente, aqui tem alimento. Aqui não foi feito só para você comer, foi chupar. Foi feito como uma reserva para o vegetal, e assim são os frutos. Os frutos têm dupla função. Primeiro, que ele alimente a própria árvore, e segundo, que ele atraia disseminadores. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar, que você sabe, mas você nunca prestou atenção. Observe que os animais, a cria tem que crescer muito perto da mãe. A vaca faz de tudo para o bezerro ficar perto, a onça faz de tudo para o filhote ficar perto, e assim por diante todos os animais. Uma cachorra, por exemplo, ela é mansa, mas o dia que ela está com um filhotinho, ela é brava, porque o filhote tem que crescer. Quanto mais perto da mãe, maior chance dela chegar à idade adulta. Agora, nessa igreja chamada Floresta, é diferente, é o contrário. Quanto mais longe a semente, que é o filho dela, cai longe da planta-mãe, ao contrário do animal, maior é a chance dele sobreviver. Por quê? Porque se a semente cair ali,
vai competir com a sombra da árvore. Ali vai competir com as raízes grossas que sugam nutrientes da mãe e o filho não vai sobreviver. Então, os vegetais, essa igreja chamada árvore, ela aprendeu a fazer com que suas sementes vão longe. Então, outra função do fruto, por exemplo, aqui tem um fruto de jatobá, que é muito conhecido, que eu gosto e minha esposa detesta, fala que cheira chulé. Mas os animais gostam. A paca, a cutia, a capivara, o cateto, o porco do mato, eles pegam isso daqui e vão comer longe. O macaco vai comer longe. E assim é a disseminação. Os animais disseminam. Você viu aí nessas imagens a seguir, você está vendo na imagem a seguir, pés de mamão que nós não plantamos. Mas quem plantou foi o sabiá, foi o sanhaço, foi o tucano, foi o macaco. E você está vendo aí macacos esperando a gente sair desse ambiente para poder comer o mamão que está cheio, que eles mesmos plantaram. Então isso chama disseminação. Quanto mais longe cair a semente da planta-mãe, maior a chance dela sobreviver. E observem que este princípio segue um versículo bíblico. Deus falou assim: enchei-vos a terra, multiplicai-vos, enchei a terra. Os vegetais fazem muito bem isso. Os seres humanos parece que abortam, é assassino. Hoje as mulheres querem ter um filho ou nenhum. Os mais velhos estão morrendo, os mais idosos, e pouca gente nascendo, está invertendo. Esse multiplicáveis encher a terra, parece que a igreja dos homens não segue bem, mas a igreja dos vegetais, dessa floresta, elas seguem muito bem. Observe também que você já ouviu falar na escola que a abelha é o principal agente polinizador das flores. Observa nessas imagens que você está vendo abelhas pegando pólen e néctar. Isso é muito bom, isso é uma simbiose. A abelha está pegando o pólen, que tem proteína, leva para a colmeia, para os filhotes. Está pegando o néctar, que vai ser transformado em mel, é sacarose, depois tem a enzima no papo dela chamada invertase, transforma em glicose e frutose, ela desidrata e vira o mel, alimento precioso. Mas observem que ela vai transportar um pouco desse pólen para fecundar a flor. Ou seja, a flor precisa do grão de pólen para transformar em fruto. Lembrando que o milho que você come é um fruto. Lembrando que o pepino é um fruto. O abacate, então precisa do pólen, precisa das abelhas. Ou seja, a igreja, chamado vegetação, chamado árvore, fala para a abelha: me ajuda, que eu te ajudo. Faz a polinização, fecunda as minhas flores para que elas sejam transformadas em frutos e eu te ajudo, te dou o néctar, te dou o pólen. Isso é maravilhoso, um ajudando aos outros. E neste final de programa, eu pergunto, você que faz parte da Igreja de Cristo, Igreja Triunfante, que você aprendeu versículos, você aprendeu princípios bíblicos, o que você tem feito de ajudar uns aos outros, de suportar uns aos outros, de fazer com que o bem seja transformado num cotidiano, numa regra, numa disciplina. Eu quero deixar bem claro que nós precisamos aprender com esse princípio da natureza. Olhem, por exemplo, mais do que nós já falamos, as formigas. A formiga saúva, ela pega as folhas das árvores, mas ela deixa algumas para sobreviver. E ela leva lá no formigueiro. E não é para ela alimentar dessas folhas. Ela deposita um fungo e ela vai se alimentar do fungo e não das folhas. Então está cheio de insetos, né? Que sobrevivem graças às dádivas dessa igreja chamada floresta. A minha mãe, ela não conhecia muito a Bíblia, mas ela me ensinou desde criança. Ela falava assim: faça o bem sem ver a quem. Vou repetir: faça o bem sem ver a quem. Não é um princípio bíblico, mas é um princípio que ecoa por todos os ensinos que Cristo nos deu. Quero te abençoar em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Estávamos falando sobre o mamão e sobre os disseminadores dele de frutas selvagens e coisas assim.
E olhem que beleza esse mamoeiro, e tem muitos aqui na floresta que eu não plantei, ninguém plantou. Isso aí são macacos, sabiá, como nós falamos, que disseminam as sementes, um ajudando o outro. Eu disse que nós precisamos do padeiro, precisamos do médico, precisamos do dentista, precisamos do cidadão que varre a rua. Isso aí é uma sociedade onde um ajuda o outro. E aqui acontece a mesma coisa de uma forma biológica. Vamos ver um outro aqui, ó, encostadinho, vem cá. Seja bem sincero, imagina que na tua casa chega um cidadão com um carro muito velho, aquelas Brasília velha estaciona lá. Agora imagina o outro chega com uma Mercedes, ele de terninho, bonitão, e o outro com uma roupa muito simples. Olha, por mais sincero e honesto que você seja, nós seres humanos fazemos diferença. Às vezes tem pessoas até que faz diferença entre o negro e o branco, entre o pobre e o rico, entre japonês e sei lá o que mais, né? Mas observem que na floresta, na natureza, nesta igreja simbólica que nós estamos falando, tudo é sem acepção de pessoas, sem acepção de galhos, de plantas, coisas assim. Por exemplo, imagina coisa óbvia que você sabe. A raiz, ela manda água e sais minerais para esse galho, mas manda exatamente igual para esse. Se você analisar a umidade dessa folha aqui, vai ser a mesma umidade dessa folha aqui, sem acepção. A hora que falta água, que começa a diminuir, as plantas começam a murchar, as folhas começam a cair, tudo é igual. Esse galho aqui vai ser igual esse, sem acepção. Diferente do ser humano, que tem às vezes preconceito religioso, racial, financeiro e etc. Quem sabe a gente possa refletir sobre esses valores, valorizar mais a natureza, a perfeição que Deus fez, lembrando que Ele fez também você, a imagem e semelhança dEle. Preste bem atenção no que eu vou falar. Vê se eu estou certo. Se você ir lá em Gênesis, você vai observar que quando Deus criou, né, a vida, né, logicamente ali está um sentido simbólico também, mas Ele ordena as águas. A água é um elemento natural. E Ele fala para as águas, haja em ti, faça em ti espécies aquáticas, etc. Daí Ele deu uma ordem para a terra. Você vai lá em Êxodo 1, 24, 26 por aí, Êxodo não, Gênesis, está escrito assim: então Deus deu ordem à terra. Terra, produzem espécies segundo a sua espécie, etc, etc. Mas sabe o que Ele falou para você? Diferente. Não usou um elemento natural. Não usou a água, não usou a terra. Está escrito lá que você foi feito igual a Deus. Parte de Deus que você foi feito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é um privilégio e honra. Não foi feito da água, nem da terra, como os peixes, como os outros mamíferos e répteis, etc. Foi feito a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a minha recomendação é que você seja um adorador. A minha recomendação é que você aprenda da palavra de Deus. Então, nesse domingo, 19 horas, na 16, esquina com a 07, na Yamir, Igreja Apostólica, Ministério Resgate, nós vamos ter um culto de palavra, de refletir nessas coisas. Eu gostaria que você viesse participar conosco para conhecer. Eu vou repetir, domingo, 19 horas, um culto. 21 horas termina, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter palavra e você é nosso convidado especial, porque você foi feito à imagem e semelhança do Senhor e viu Deus que tudo foi bem feito. Então você é quase perfeito. Sabe o que significa Cristo? Cristão? Cristão significa um pequeno Cristo. Você é um homem, uma mulher de Deus e deve estabelecer princípios e propósitos de acordo com Ele. Então, nesse domingo, 19 horas, você é o nosso convidado especial. Repetindo, na 16, esquina com a 07, entre 07 e 09. Estamos ali.
Que Deus te abençoe. Fico feliz de você estar conosco e você é uma igreja do Senhor também. Um abraço. Tchau, tchau.